Oi pessoal, bem-vindos a mais um capítulo de Chama de Ferro. Hoje a gente vai aos capítulos 46, 47 e 48. Eu acho que esse vlog vai ser um pouco menor do que o anterior. Acho que esses capítulos aqui são bem mais enxutos. E eu espero que o Xaden apareça logo, né? Nos últimos capítulos ele não tem aparecido nada. Então vamos lá. É irônico que a única arma capaz de matar um dominador das trevas seja a mesma que os levou a perderem a própria alma. O poder. Guia para derrotar os Venin por Capitã Lara Dorrell. Propriedade da Academia Rochedo. Capítulo 46. Runas? Pergunta Xaden. Eu acabei de dizer que ele não aparecia. E ele aparece na primeira linha do capítulo. Runas? Pergunta Xaden. Alguns dias depois, olhando por cima do meu ombro enquanto eu me sento na escrivaninha no quarto dele, praticando a lição de hoje. Uma forma triangular torturante que supostamente deveria funcionar para aumentar nossa audição. Ele pega uma entre as minhas 5 tentativas descartadas, queimadas em discos de madeira do tamanho de uma mão, e eu respiro fundo, saboreando o aroma de sabonete exalado pela pele recém-lavada dele. Um banheiro privado definitivamente é uma das vantagens de dormir no quarto dele. Somos o Esquadrão Teste. Eu ia te contar isso ontem à noite. E eu pego o feixe delicado de poder perolado e o dobro na terceira forma, seguindo o padrão que a professora Trisa nos deu como uma lição de casa. E então eu deixo queimar intensamente na minha frente, enquanto busco outro feixe com cuidado. Agora que eu já sei o que procurar, eu enxergo o fluxo de poder claramente diante de mim, de alguma forma sólido e insubstancial. Fios brilhantes que se dobram debaixo do meu toque. Enxergá-los, porém, não facilita a tarefa de puxá-los individualmente. Eu também queria te contar uma coisa ontem, responde ele, deixando o disco de lado e colocando junto dos outros. Mas assim que eu te encontrei na cama, minha boca ficou ocupada com outra coisa. E os meus lábios se curvam ao me lembrar do que fizemos. Eu formo um triângulo seguinte, menor dessa vez, e o coloco dentro dos maiores, que flutuam na minha frente. Ele vem passando mais tempo fora do que dentro de casa, entregando as armas da nossa forja para as linhas de frente perto do rio de pedras, e enchendo os cofres de tícaros de armas. Essa última viagem demorou um dia a mais porque ele e Garrick acabaram sendo atacados. Você quer a minha ajuda? Pergunta ele, roçando a boca na lateral do meu pescoço. Isso... E a minha respiração ofega quando ele chega no colarinho da minha armadura. Não tá ajudando. Ai, que pena. E ele beija a lateral do meu pescoço e então fica de pé, me deixando ali com a minha lição de casa, o que é bom, considerando que eu tenho aula daqui a alguns minutos. Foi por isso que me deixou aquele livro em Basgat, não foi? Eu pergunto, pegando o próximo feixe e formando um círculo que deveria estabilizar as formas geométricas, e colocando-o para circundar a runa. Isso deve funcionar, ela pensa. Eu queria que você começasse na vantagem, comenta ele, pegando o diário de Warwick, onde eu abandonei na escrivaninha e eu folheando. Obrigada. Isso aqui é impossível de ler, murmura Xaden, fechando o diário e o devolvendo à mesa, antes de andar até onde o uniforme dele está pendurado no armário grande do lado do meu. Eu abro um sorriso, pensando em como isso parece rotineiro. Não tem nada que eu não faria para continuar essa vida assim, compartilhada com nós dois. Meu pai me ensinou. Eu digo dando de ombros, e examino a runa para ver se eu deixei algo de lado. E eu e Den usávamos essa língua como um código secreto, para nos comunicarmos quando éramos crianças. E eu nunca imaginei que o Itus seria o tipo de cara que aprenderia luceriano antigo, comenta Xaden. Pegando o disco de madeira na mão esquerda, eu mexo cuidadosamente os feixes de poder, pressionando-os contra o disco. Tá bem melhor do que os meus últimos 5. Você teceu runas nas minhas adagas, não foi? Eu afirmo, girando o corpo da cadeira de madeira. Xaden tira o uniforme do armário, vestindo só uma toalha em volta da cintura. Eu abro a boca e encaro abertamente. Como foi que eu não notei que ele estava praticamente pelado atrás de mim esse tempo todo? Que desperdício de oportunidade. Se você continuar me olhando assim, não vai chegar a tempo para sua aula, avisa ele, os olhos escurecendo enquanto atravessa o quarto e joga as roupas na cama. E eu me obrigo a ficar de costas. Brennan já avisou a Xaden que a primeira vez que eu me atrasar para a aula por causa de onde estou dormindo seria a última, porque ele me mandaria de volta para o quarto que me foi designado. Você teceu uma runa de destrancar da minha adaga, não foi? Eu pergunto, deslizando todos os discos de lado que eu acabei de completar na minha mochila,
ignorando o diário de Warwick que me encara zombeteiro da escrivaninha. Foi por causa dela que conseguimos sair da sala de interrogatório. Foi uma variação dela, mas sim. E segurando a melhor tentativa que eu já fiz até agora nas mãos, eu jogo a mochila por sobre o ombro e passo o braço pelas alças, ficando de pé e me virando para ele. O peitoral dele está gloriosamente desnudo, mas infelizmente, ou felizmente, considerando o meu horário, ele já vestiu as calças. Você vai me explicar mais do que isso? E para minha consternação, ele decide calçar as meias antes de colocar a camisa. Eu poderia ter tecido só a runa de destrancar, e ela é bem simples. Ele dá de ombros, mas eu acrescentei um elemento de necessidade na runa. Então não dá para abrir qualquer porta usando a adaga só porque você está com vontade de abrir. Mas se ela estiver com você e identificar a necessidade de uma porta ser destrancada, vai usar o próprio poder Se tivesse conseguido chegar até a forja de Basgat, teria aberto diante da sua necessidade. Então, sentando na beirada da cama, ele calça as botas. Então a chave estava comigo esse tempo todo? Eu pergunto, levantando as sobrancelhas. Se eu já não o amasse, eu teria me apaixonado nesse exato momento. Esteve. E ele sorri com o canto da boca. Tá me perguntando bastante coisa hoje, hein? E eu agarro o disco e mordo o lábio inferior. O problema de me sentir feliz em meio ao caos completo que eu causei é que eu fico aterrorizado a fazer uma única pergunta que pode arriscar essa alegria. O que faz a runa que você tem na pedra ao lado da sua cama? Aquilo é uma runa também, não é? Sim, e é uma runa bem complicada. Ele endireita o corpo e pega a pedrinha cinza, oferecendo-a para mim em seguida, quando ele fica de pé. E não existe nenhuma pessoa viva que saiba replicar isso. A Coronel Mary era a última. A mãe de Liam e de Sloane. Eu pego a pedra, que tem o tamanho da palma da minha mão, e examino a linha complexa que vejo na runa. Deve ter sido gigante quando ela teceu. Eu imagino que tenha sido sim. Ela deve ter diminuído para caber aí quando colocou nas pedras. Nas pedras? Eu ergo o olhar. Tem mais do que uma? Sim, são 107. Responde ele me encarando com expectativa. Os marcados. Ele quer que eu pergunte. E o que ela faz? Eu passo os dedos pelo padrão escurecido. O que ela fazia? É uma runa de proteção. Não só podia ser usada uma única vez. Ele passa as mãos no cabelo molhado e hesita. Conforme você vai ficando melhor na arte de tecer runas, vai conseguindo adicionar elementos dentro delas. Coisas como mechas de cabelo ou até mesmo outras runas completas para localizar outro objeto, ou então protegê-los. E essa runa em particular foi feita para proteger uma única pessoa da linhagem sanguínea do meu pai. Você. Eu ergo o olhar, entregando a pedra de volta. Você é filho único, não é? E Xaden assente. Cada um dos filhos dos oficiais recebeu uma pedra antes de nossos pais partirem para a Batalha de Aretia. Fomos instruídos para carregá-las conosco o tempo todo, e foi o que fizemos, até mesmo no dia da execução. Os dedos dele roçam os meus quando ele pega de volta. Eu praticamente paro de respirar, mantendo os olhos fixos nele. Ela foi projetada para anular o sinete do cavaleiro cujo dragão fosse matá-los. E ele engole em seco. Mas só seria ativada se fôssemos mortos por fogo de dragão. Que é o método principal para executar os traidores, eu sussurro, e ele assente. Eu aguardei fechada no punho, assim como todo mundo, enquanto estávamos parados ali, observando nossos pais sendo mandados em fileiras para execução. E no segundo em que foram, os ombros dele se erguem quando ele respira fundo. Quando foram queimados, eu senti um calor subir pelo meu braço. Só fui sentir uma coisa parecida assim depois da ceifa. Eu arregalo os olhos e entrelaço nossas mãos. As relíquias de rebelião. Ah, então as relíquias de rebelião não foram coisas que foram gravadas neles pelo pessoal de Basgat. Eu pensei que tinha sido tipo uma punição, para que todo mundo soubesse que eles tinham se rebelado, mas não, foi um negócio que os pais deles fizeram para eles se protegerem. Ah, tá. O homem lá como é o nome? O general, lá de onde ela mora, lá de Basgat, como é o nome dele? Melgrin. Ele prevê o futuro, né? Ele consegue ver as pessoas que estão longe. Por isso ele não enxerga os marcados quando tá mais do que 3. Por causa da relíquia de rebelião.
Eu ficava assim, ué, mas ele não enxerga por causa da relíquia de rebelião, mas não foi eles que fizeram? Ah, agora tudo faz sentido. Eu percebendo uma coisa que talvez alguém já tinha percebido antes, no livro, nos capítulos anteriores. Mas só percebi isso agora. Deve ser por isso que existem marcas de redemoinho que sempre começam nos braços dos marcados. E ele assente. Nossos pais sabiam que iam morrer de um jeito ou de outro. E a última coisa que fizeram foi garantir que estivéssemos protegidos. Eu guardo a minha por motivos puramente sentimentais. E inclinando-se na minha direção, ele beija minha testa e depois se afasta, deixando a pedra outra vez na mesa de cabeceira. Eu gosto quando você faz perguntas, continua ele, abaixando-se para pegar a camisa do uniforme. Você quer saber mais alguma coisa? A pergunta do motivo que ele não ter me contado sobre o acordo que fez com minha mãe está na ponta da língua. E se isso de alguma forma influenciou os sentimentos que ele tem por mim. Só que aí ele fica de pé e meu olhar se demora nas linhas prateadas das costas das cicatrizes que ela deixou nele, e então eu não consigo pronunciar as palavras. Ele me disse que me ama desde a primeira vez que nos beijamos. Isso deveria ser suficiente. Eu não deveria precisar saber mais nada sobre o acordo que ele fez com minha mãe, mais do que ela já me contou. Ou talvez eu não queira saber. Não se existe uma chance de que isso abale o nosso relacionamento. Violência? Pergunta ele, vestindo a camisa e virando o corpo na minha direção. Não tenho mais nada para perguntar. E eu forço um sorriso. Tá tudo bem? E 2 linhas aparecem entre as sobrancelhas dele. Bode comentou que Cat não está facilitando as coisas para você. E você soltou alguns raios. Bode precisa parar de se meter na minha vida. E de jeito nenhum que eu vou deixar Zayden se preocupar comigo antes dele ficar fora por diversos dias. Então, erguendo-me na ponta dos pés, eu dou um beijo suave nele. Vejo você de noite, eu falo. A decepção aparece nos olhos dele por um instante antes dele segurar minha nuca e inclinar a boca sobre a minha, por mais um segundo delicioso. Mas ele logo se afasta. Você está quase lá, mas precisa de uma inserção direcional para essa runa. A minha runa tá ótima, e pode deixar que eu peça ajuda se eu estiver precisando. E eu o beijo rapidamente, só porque eu posso. E então eu saio apressada pela porta para conseguir chegar à aula a tempo. No segundo em que eu chego ao corredor, eu levo o disco até o meu ouvido. O barulho vem com tudo. Os passos das botas ressoando acima de mim. Portas se fechando na minha frente. Pessoas gritando abaixo. Barulhos demais para distinguir algo que faça sentido. Eu odeio quando ele tá certo. Eu murmuro indo até a aula. Naturalmente, Cat teceu a runa perfeitamente quando eu chego lá. O que quase me fez pedir a ajuda de Zayden. Mas ele já foi embora antes mesmo de eu terminar as minhas aulas naquele dia. E daí dá uma pausa no capítulo. Depois da pausa no capítulo, temos assim. Demos 2 semanas para que descobrissem uma maneira de se integrarem pacificamente. E vocês não deram conta do recado. Para nossa decepção. Rádio Devera na semana seguinte, da lateral do tatame central. Emetério e uma das professoras dos paladinos estão postadas ao lado dela. O ginásio de treino é só uma fração do tamanho do que tínhamos em Basgate. Só cabem 9 tatames no total. E todos os cadetes de Aretia estão presentes, abarrotados ombro a ombro, incluindo os paladinos. Até agora só tivemos aulas de runas juntos, e mesmo assim em pequenos grupos, e interagimos durante as refeições, que geralmente acabam com menos um soco ferido. O que é que eles esperavam, porra? Pergunta Rhiannon cruzando os braços ao meu lado. Estamos nos matando há séculos, e aí agora a gente deveria fazer o quê? Trançar flores nos cabelos uns dos outros e confessar nossos maiores segredos só porque eles subiram um penhasco e nos deram uma lucerna. É meio tenso, eu concordo, segurando o conduíte na mão direita, revirando o ombro dolorido, torcendo para que me perdoem por ter dormido mal desse jeito. Tenho uma aula com Félix daqui a 2 dias e venho enfiando o máximo de poder que eu consigo naquela esfera. O meu poder está sobrecarregado com frequência, até demais ultimamente, com os paladinos pronunciando ofensas cada vez que tem a oportunidade e insinuando que eu preferi deixar Luella cair e morrer de propósito para salvar a vida de Vizia.
Existe uma divisão clara no nosso corpo discente. Um mar de uniformes pretos à direita e uma onda de marrom à esquerda, com uma faixa no chão livre entre nós. Mais uma dúzia de cadetes exibe hematomas da briga que estourou ontem no salão principal com a terceira asa e 2 revoadas. O surto de violência de ontem é absolutamente inaceitável. Começa a professora dos paladinos. A trança ruiva descendo pelo ombro quando ela vira a cabeça dirigindo-se a todos os cadetes e não só aos seus. Trabalharmos juntos vai fazer toda a diferença nessa guerra. E isso precisa começar aqui. E ela aponta o dedo para os cadetes de cavaleiros. Boa sorte aí. Rydok murmura baixinho. O Rydok não deixa passar nada. Nossa, ele é desrespeitoso demais com os professores. Por isso, faremos mudanças significativas, anuncia Devera. Não vamos mais separar vocês de acordo com as aulas. E o meu estômago revira e um murmúrio descontente retumba no ginásio. O que significa... Devera levanta a voz, abafando um dos lados da nossa formatura improvisada. Que vão precisar se respeitar como iguais. Nós podemos estar em Aretia, mas decidimos que a partir de hoje, o Códex do Cavaleiro de Dragão vai se aplicar a todos os cadetes. E enquanto formos hóspedes aqui, diz a professora dos paladinos, levando a mão até o quadril largo. Todos os paladinos vão obedecê-lo também. E um murmúrio insatisfeito ecoa pela sua metade. Vocês entenderam? Sim, professora Kiandra. Eles respondem em uníssono. Caramba, esse negócio deles é meio impressionante, mesmo que pareça a infantaria. Reconhecemos que não podemos seguir adiante sem darmos espaço para a hostilidade que estamos vendo entre vocês, anuncia Emetério, o olhar avaliando os 2 grupos. E em Basgate, tínhamos um método para dar espaço ao ressentimento dos cadetes. Vocês podem requisitar um desafio. Uma luta de treino que termina quando um de vocês ficar inconsciente ou se render. Ou então quando morrer, acrescenta Arik. E os paladinos arfam coletivamente. A maioria de nós revira os olhos. Eles não aguentariam um dia em Basgate. Sem matar os oponentes, continua Emetério, dirigindo-se a Arik especificamente antes de continuar. Pelas próximas 6 horas, cada pedido de desafio entre cadetes do mesmo ano será concedido. Vocês terão espaço para resolver as divergências uma vez nesse tatame e depois vão deixá-las para trás. Pera, vão permitir que a gente merende paladinos na porrada? Pergunta Rydok baixinho. Vou comer os paladinos com farinha. Eu acho que é isso mesmo, sussurra Sloane em resposta. Vai ser uma tarde fenomenal, fala Imogen abrindo um sorriso e estalando os nós dos dedos. Eles foram treinados para lutar contra os Venin, eu os lembro. Eu não subestimaria ninguém. Usando cinetes, conseguimos explodir os Venin pelo céu, mas no corpo a corpo, tem uma boa chance de que estejamos em desvantagem. Cada pessoa só pode desafiar um único oponente, e cada cadete pode ser desafiado uma única vez. Acrescenta Emetério, erguendo os dedos indicador e levantando as sobrancelhas grossas. Então escolham com cuidado, porque é possível que amanhã o cavaleiro ou paladino que detestam não estejam mais disponível para o desafio. Ah, merda! O meu estômago embrulha. Só existe um único jeito de alguém não poder desafiar outra pessoa, mas eles não fariam isso, ou fariam. Desafio entre membros do esquadrão são proibidos pelo Códex, explica Devera aos paladinos, virando-se para nós em seguida. E a partir de amanhã, cada esquadrão de cavaleiro vai absorver uma revoada de paladinos. Bom, eu acho que eles fariam sim. A raiva que sobe pelas minhas bochechas ascora, e Rhiannon e eu trocamos os olhares inquietos, refletindo por todos os membros do esquadrão, especialmente por Vísia. Notem que eu usei a palavra absorver. Devera nos lança um olhar significativo. Eu não usei virar parceiros ou virar um time. Vocês vão se fundir. Vocês vão combinar. Vão se unir. E isso vai contra tudo que nos foi ensinado. Esquadrões são sagrados. Esquadrões são sua família. Esquadrões nascem depois do parapeito e são forjados na armadilha e na ceifa, nos jogos de guerra. Esquadrões nunca são desfeitos, a menos que sejam dissolvidos durante as mortes. E nós somos o Esquadrão de Ferro. Nós não nos curvamos. E definitivamente não nos misturamos.
E se não fizerem isso, o tom da professora Kiandra se suaviza, os olhos percorrendo o ginásio. Vamos fracassar quando chegar a hora de lutar. E vamos todos morrer. Estamos abertos aos pedidos de desafio de vocês agora, diz Emetério, concluindo a parte do sermão das festividades do dia. Fileiras se formam para aqueles que querem requerer um desafio, e não me surpreende que a maior parte da fila esteja vestida de marrom. Eles têm muito mais motivos para nos odiar do que nós temos para odiá-los. Nós somos o Esquadrão de Ferro, e vamos agir como tal, comenta Rhiannon, enquanto a última pessoa da fileira se aproxima de Emetério. Nós ficaremos unidos, e iremos de tatame em tatame com qualquer desafio que nos for dado. Todos os 11 concordam. Os primeiros desafios são anunciados, e eu não fico surpresa quando Trigger convoca Rhiannon e se aproxima do tatame. Sem dúvida, ele ainda está irritado com o soco que ele levou no campo de voo. Ela vence em menos de 5 minutos, e o lábio dele volta a sangrar. A Rhiannon jantou o menino. A Rhiannon é uma das melhores em batalha corpo a corpo desde o primeiro livro. Quando eles começaram esse negócio do tatame, a Rhiannon já era muito boa, né? Ela sempre foi boa. E a Imogen também. O líder do esquadrão da revoada de Cat, um terceiro-anista corpulento com um colar de cicatrizes, Bragging, nocauteia Queen com uma combinação de socos que me deixa a boca aberta. E assim que Imogen é chamada para o tatame por Navy, outra terceira-anista da revoada de Cat, de cabelos louros avermelhados, curtos e olhos afundados, eu identifico o padrão. Isso tudo é por minha causa. Eu digo baixinho para Rhiannon, enquanto Imogen dá um chute bem dado na cabeça da outra. A Imogen se garante. O que faz com que seja por nossa causa? Responde ela. Por favor, me diga que está com as ataduras no lugar e vestindo sua armadura. E eu aceno que sim. Imogen e Navy trocam golpes precisos e calculados, até Devera cansar e declarar empate, quando as duas já estão sangrando. Catriona Cordella e Violet Sorengale, anuncia Devera. Desarmem-se e subam no tatame. Não faz isso. Meio tenta convencer Cat, mas eu não vejo nada além de determinação pura no olhar estreito dela. Mas é claro, né, cacete? Eu resmungo, entregando o conduíte para Rhiannon. Nossa, Cat, que previsível, murmura Imogen, fulminando o outro lado do tatame antes de virar para mim. Tá tudo bem. Previsível, mas tranquilo. E uma por uma eu desembanho minhas 13 adagas e entrego para Imogen. Ela tem pelo menos uns 12 centímetros de vantagem sobre você, então cuidado com o alcance dela, orienta Rhiannon baixinho. Pelo que eu me lembre, ela ataca rápido e não deixa muito tempo para reação, acrescenta Imogen. Então escolha seus movimentos e não hesite. Tá, beleza. Eu amo que a Imogen virou, tipo, o braço direito da Violet. Eu amo isso, porque a primeira batalha de tatame da Imogen foi contra a Violet. E ela deslocou o ombro dela. E daí a Violet ficou com muita raiva da Imogen. Tinha ciúme da Imogen com o Xaden, achava que a Imogen queria o Xaden. E aí agora elas são, tipo assim, best friend forever. Eu amo a Imogen. Eu gosto mais da Imogen do que da Rhiannon. Porque justamente por isso, tipo, a Rhiannon, ela foi escrita pra gente gostar dela como melhor amiga. E a Imogen não, ela virou melhor amiga com o passar do tempo, né? Ela não foi escrita pra isso, eu gosto muito dela. Eu respiro fundo pelo nariz e solto o ar pela boca, lutando pra acalmar os nervos que fazem o meu estômago dar piruetas. Se eu soubesse que seria assim que as coisas se desenrolariam hoje, eu teria agido mais cedo. Talvez envenenado o café da manhã dela, com as fonilhas que eu vi crescendo no desfiladeiro abaixo do vale. Você consegue, diz Rhiannon assentindo. Fui treinada pela melhor pessoa possível. Xaden, eu sussurro, desejando que ele estivesse aqui e não na fronteira. Não, eu. Ela me acotovela forçando um sorriso. Violet? Sloane aparece ao lado de Imogen. Me faz um favor? Moe ela na porrada. Amei. Até a Sloane do lado da Violet. Na hora da briga, na hora da treta, do puxão de cabelo e do murro, todo mundo tá do lado da amiga, né? Incrível. Eu abro um sorriso verdadeiro e assinto pra ela antes de subir no tatame. Eu acho que nada tem o poder de unir os inimigos mais do que um inimigo em comum.
E por algum motivo, Cat decidiu que eu sou a inimiga dela. O tatame é da mesma densidade do que usamos nos treinos em basquete. E eu tenho a mesma sensação sobre as minhas botas enquanto eu ando até o centro, onde Cat me aguarda com um sorriso perverso. Arranca o olho dela com a unha, sugere Andarna. De verdade, os olhos são um tecido mole. É só enfiar o dedo lá e... Andarna, tenha bom senso, interrompe Tarni. As rótulas são o alvo mais fácil. Eu amo que até os dragões estão doidos pra dar um pau na outra. Agora eu preciso de silêncio, eu respondo, erguendo meus escudos e abafando a voz de Tarni e de Andarna. Sem armas, sem sinete, declara Devera. A luta termina quando uma de vocês ficar inconsciente ou se render. Termina Cat, sem tirar os olhos de mim. É, nós sabemos. Podem começar, solta Devera, saindo do tatame. E agora eu vou começar a lutar. Bloqueio o barulho ao meu redor, concentrando toda a minha atenção em Cat, enquanto ela se posiciona em uma postura familiar. Eu faço o mesmo, mantendo o corpo solto, pronta para movimentos. Se ela for rápida para atacar como Imogen avisou, eu vou precisar ficar na defensiva. Isso é pulo ela. E ela me ataca com uma combinação de socos que eu bloqueio com os antebraços e mexo o corpo para que os golpes sejam desviados sem que acertem completamente. É fácil, como se eu já conhecesse essa coreografia. Como se fosse uma memória muscular. Ela ajusta a postura e eu dou um salto para trás. Um segundo antes de ela chutar, acertando apenas o ar. Ela se desequilibra e cambaleia para o lado, quando eu aterriço no chão. Puta merda. Ela luta igualzinho ao Zayden. Ele treinou nós duas. E acabou o capítulo. Agora eu entendi porque a Violet sabia exatamente o que ela ia fazer. Meu Deus do céu. Agora é o próximo capítulo 47. Derrotar um dominador das trevas começa em saber a idade e a experiência dele. Os neófitos têm círculos vermelhos nos olhos que aparecem e desaparecem, dependendo da frequência com que drenam a própria magia. Os olhos de aprendizes variam entre tons de vermelho e as veias distantes quando são provocados. Os dos mestres, que são os responsáveis pelos neófitos, são permanentemente vermelhos. As veias estendidas, em definitivo, até as têmporas, e continuam expandindo com a idade. Os guardiões, que são os generais, nunca chegaram a ser capturados para serem examinados. Venem, um compêndio, por Capitão Drake Cordella, Revoada Noturna. Capítulo 47. Bem, lá se vai minha vantagem. Os olhos dela ficam arregalados, como se ela tivesse chegado à mesma conclusão que eu enquanto andamos em círculos no tatame. Depois ela usa a estreita de uma forma que faz o meu estômago embrulhar. Devera pode ter determinado as regras, mas algo me diz que Cat vai quebrá-las. Isso incomoda você? Pergunta ela, abaixando a voz e erguendo as mãos. Saber que ele me ensinou primeiro? Que ele foi meu primeiro? Ah, nem um pouco. Porque ele é meu agora. Arrasou, Violet. Gente, eu não compactuo com briga por macho, mas nesse caso aqui a Cat tá merecendo uns tapas. Tá de verdade. Faz tempo que ela tá provocando a Violet. Eu engulo o ciúme amargo que parece subir como bilha até minha garganta. Ah, sério? Ela dá um golpe, do qual eu desvio. Mesmo sabendo que eu sei qual é o gosto dele. E ela faz outra combinação de golpes que eu bloqueio e depois se afasta, como se o equilíbrio fosse um teste. Que eu sei como é sentir o peso dele em cima de mim. Ela tá pegando pesado. Eu não vou vomitar nesse tatame. Eu me recuso, a Violet pensa. Não, eu respondo. Só que, porra, essa imagem mental começa a se formar na minha mente, tão vívida quanto um pesadelo. As mãos dela na pele dele, a boca traçando o rodopio das relíquias de rebelião. Inveja e raiva rugem nos meus ouvidos, embotando os meus sentidos, e eu pisco rapidamente para afastar aquela imagem. Mas o calor pinica a minha pele, e o poder começa a se revoltar dentro de mim. Ela se lança contra mim outra vez e eu levanto o antebraço para bloqueá-la. Mas então ela se vira inesperadamente. E quando eu tento bloquear o próximo golpe, ela me acerta com um gancho de esquerda.
A dor explode na minha bochecha, acertando o osso em cheio, e eu cambaleio para trás, tocando o meu rosto por reflexo, para verificar se está sangrando. Mas ela não chegou a rasgar minha pele. Eu acho que te incomoda sim, diz ela baixinho, enquanto voltamos a andar em círculos. Me vê aqui, onde é o seu lugar, dormindo do outro lado do corredor. Eu aposto que você fica acordada a noite inteira pensando nisso, sabendo que eu sou muito melhor para ele, de todas as formas. Contando os segundos até ele se cansar dessa desculpinha frágil de que você chama de corpo, e voltar para a mulher que sabe exatamente do que ele gosta, e de como ele gosta. Nossa, fui muito presunçosa agora. Cada palavra que sai da sua boca aumenta minha temperatura corporal, mais e mais. Mas eu me recuso a morder a isca, então estou preparada quando ela tenta mais um golpe, me virando de lado enquanto ela tenta me acertar no rosto. Eu consigo revidar, acertando um soco no mesmo lugar que ela me acertou. Eu sinto a dor disparando pelo meu pulso, mas eu fico feliz com a ardência. Sabe o que é que me incomoda de verdade? Eu pergunto, enquanto ela cambaleia sobre os próprios pés, xingando quando o dorso da sua mão passa por sua bochecha e voltando vermelho de sangue. Você ser obcecada em brigar comigo por causa de um macho que eu acabei de dizer. Você gosta de briga por macho, gente? Pelo amor de Deus, brigar por macho. Tem tanto homem no mundo. A raiva impulsiona os meus movimentos quando eu me lanço no ataque. Mas ela está pronta para todas as combinações que eu tento. Porque são todas as combinações dele. Cacete. Você não vai fazer nada? Eu ouço alguém perguntar, distante da névoa de raiva que lentamente desacelera o meu tempo de reação. Ela não ia querer que eu fizesse. A resposta vem da beirada do tatame quando o Cat se lança para mim. E eu estou concentrada demais em suas mãos para bloquear os pés, quando ela me passa uma rasteira e me derruba. Eu sou lançada no ar por um segundo, e sinto minhas costas irem de encontro ao chão, sacudindo os meus ossos e me tirando o fôlego. Cat me segue até o chão, prendendo o antebraço contra a minha garganta e impedindo que eu respire, quando força o corpo ainda mais para baixo, a boca ao lado do meu ouvido. Você parece brava, Violet. Percebeu só agora que você não é tão especial? Que você é só uma substituta conveniente que ele pode comer? E a risada dela é baixa e cruel. Eu sei que ela é bom. Fui eu que ensinei aquele truque que ele faz com os dedos, sabe? Aquele quando ele curva. Nossa, Cat, para, eu tô vontade de dar na cara dela já. E a minha visão fica vermelha. Eu lanço toda a minha fúria no soco que eu acerto na lateral das costelas dela, bem no lugar que Zayden me ensinou a esfaquear. E aí eu me afasto a minha mão e repito o golpe, saboreando o baque entorpecido e o crack das costelas dela, a dor atordoante que passa pela minha mão, pelo meu pulso e pelo meu braço, porque mesmo assim eu sei que eu estou garantindo uma dor cada vez pior a ela. Ela dá um grito, saindo de cima de mim e se apoiando do lado que não está machucado, e eu ofego, enchendo os meus pulmões de ar antes de me jogar em cima dela. Então eu fico de joelhos e bato o punho com força na lateral do rosto dela, provocando outro baque satisfatório, antes que ela se recupere. Agora ela vai ficar com um hematoma em cada lado. Ela vai ficar com um hematoma meu de cada lado. Que porra tem de errada com você? Eu retruco. Não é a minha culpa se ele não te ama. É claro que ele não ama. Ela agarra o meu braço e rola com uma velocidade atordoante, retorcendo meu braço para trás das minhas costelas. Uma agonia ofuscante me percorre, fazendo minha boca encher de saliva. Porque ele não é capaz de amar ninguém. Sibila ela no meu ouvido. Você acha mesmo que eu seria tão mesquinha a ponto de atacar outra mulher só por causa de amor? Ah, eu acho. Eu forço a palavra entre dentes, e ela me empurra para baixo, controlando o meu corpo pelo braço que poderia facilmente quebrar o ombro que está apenas a 1 centímetro de deslocar nessa posição. O meu rosto se choca contra o tatame. Rápido. Eu preciso pensar, mas caralho. Tudo que eu consigo fazer é sentir. A raiva e a inveja fluem por minhas veias a cada nova batida no meu coração, estrangulando toda a lógica até eu me tornar apenas fúria. Você não é ambiciosa o bastante para ele, diz ela baixinho, como se tivesse medo de ser ouvida. Ele gosta de pensar lá na frente, igualzinho a mim. E deuses, você sabe o motivo de ele não ter te matado no primeiro ano? Porque eu sei. Ele confiou em mim o bastante para pensar lá na frente junto com ele. Ela sabe do acordo que ele fez com minha mãe.
Ele contou pra ela. E eu sinto os meus dedos formigarem. E sei que logo vou perder qualquer sensação no braço. Mas isso não impede o meu corpo de tremer de raiva e de poder. Pense, eu tenho que pensar. Ela conhece todos os meus movimentos, ou pelo menos todos os que Zayden me ensinou. Olha só para onde estamos. Na casa, Ryerson. A boca dela está perto bastante da minha orelha, para que eu consiga sentir a respiração dela. Quem é que não amaria ter todo esse poder e o que vem junto com ele? Mas eu é que não vou lutar com você por causa da afeição de um homem. Eu estou lutando com você por causa de uma coroa. Era por isso que estávamos noivos. A coroa foi prometida a mim, e eu não vou cedê-la ao Amadita Sorengale, que escolheu derrubar uma paladina em vez de um membro do próprio esquadrão. A sua família inteira merece morrer pelo que nos fizeram passar. Uma coroa? Noivos? E o meu peito dói, porque tudo isso faz sentido. 2 famílias aristocratas que precisavam de uma aliança, e eu não tenho um pingo de sangue nobre. E deuses, seria bom controlar um pouco dessas suas emoções, não acha? Você é tão fraco que chega a ser patético. As palavras dela saem numa série de sibilos. Ela que se foda. Rhiannon também me treinou. E eu jogo a cabeça para trás com a maior força que eu consigo. E pelo som que a cartilagem faz, eu acredito que eu tenha quebrado e a pressão some do meu braço e do meu ombro e eu me liberto. Ela dá um grito, o som levemente abafado, e eu levo o cotovelo que não está machucado para trás, acertando a carne macia acima do seu estômago, do jeito como Rhiannon me ensinou. Eu bloqueio a dor e me levanto de joelhos, então me viro, jogando todo o meu peso em cima dela. Ela cai para trás e eu aproveito a vantagem da abertura que ela deixou para enfiar o joelho em seu externo e esticar a mão para apertar o seu pescoço. Eu quero matá-la, porra. Como ela ousa me desafiar? Como se eu tivesse alguma coisa a ver com a queda de Luella. Como se eu tivesse qualquer coisa a ver com o fato de Zayden decidir terminar com ela. Foda-se tudo isso. Como que ela ousa tentar tirar o que é meu? Ele não é uma coroa. Ele não é um degrau onde ela pode subir para chegar até o poder. Ele não é uma ferramenta que ela possa usar para aumentar sua própria posição. Ele é tudo. E o rosto dela fica vermelho e inchado, os olhos arregalados de pânico. Violet! Alguém grita. Uma mulher? Uma amiga, talvez? O poder inunda as minhas veias, eriçando os cabelos da minha nuca, levantando-os com força de um tornado. As mãos dela tentam alcançar os meus dedos, mas eu só aperto com mais força. Caralho, Cat! Alguém grita do lado oposto. Só se rende. Só se rende? Eu não quero que ela se submeta a mim. Eu quero que ela pare de existir. Sinceramente, eu não me importo em você matá-la, violência. A voz de Zayden surge em meio à fúria que me domina, com a mesma força indestrutível que eu estou usando para sufocar minha oponente. Mas você vai se importar. E eu pisco ao ouvir as palavras claras o bastante, ao ponto de irromper o poder da névoa e sentir os batimentos cada vez mais lentos sob as minhas mãos. Mas eu não a solto. Renda-se! Diversas pessoas gritam ao redor. Vou respeitar a escolha que você fizer, independentemente do que acontecer, ele fala na cabeça dela. Só que eu não estou fazendo uma escolha. Não existe uma escolha a ser feita aqui. Só existe o turbilhão caótico e intenso da raiva, do ciúme e ela está trapaceando, porra, usando o próprio poder de mentalismo. Saia da minha cabeça. Eu grito tão alto que a minha garganta começa a arder. Cat me fulmina com o olhar. E a raiva é ainda mais arrebatadora quando ela tenta passar os dedões por debaixo das minhas mãos. A fúria incendiando seus olhos. Ela não vai se render. Ela prefere morrer a perder para mim. Eu não quero matá-la, ela pensa. Eu preciso soltar, mas minhas mãos não entendem esse comando. Então não mate. A voz dele envolve minha mente e a raiva cede só o bastante para que eu perceba que ele tá aqui. Faz uma semana que eu não o vejo, mas agora ele tá aqui. E eu o amo mais do que a odeio. Eu tiro as mãos do pescoço dela, mas não consigo fazer o meu corpo ir para longe. Eu preciso da sua ajuda, ela fala dentro da cabeça. E Cat ofega, enquanto passos de botas pesadas se aproximam pela esquerda. Os braços de Zayden me envolvem, me colocando em pé. E eu me apego ao amor que eu sinto por ele com garras e dentes, para impedir que a raiva me devore. Eu não me rendi, reclama Cat, rouca, enquanto engatinha para trás, as marcas das minhas mãos vermelhas em seu pescoço. Ryerson, grita a professora Devera.
Por que você interferiria em um desafio? Porque ela trapaceou, grita Imogen. Ela usou o mentalismo. É ela que é a louca. A voz de Cat fraqueja diversas vezes. E ela aponta o dedo na minha direção. Eu que sou louca? Eu vou te mostrar como eu sou louca quando eu te matar por mexer na porra da minha cabeça. Eu grito, me debatendo nos braços de Xaden. E ele me segura com força. Me avisa se estiver falando sério, comenta Xaden, me erguendo nos braços e me tirando do chão. Catriona, a professora Kiandra abre o caminho em meio à fileira de paladinos. Me diga que você não... E ela olha de Cat pra mim e de novo pra própria aluna. Pare agora mesmo, Cat. Ela que se foda, berra Cat. Um ódio puro emanando em cada linha do seu corpo. E que apenas alimenta o fogo debaixo da minha pele. E que a família inteira dela se foda também. Eu espero que vocês todos morram pelo que fizeram conosco. Me debater contra a força de Xaden não adianta. Ele me prendeu bem, e mesmo assim o poder me atinge e então se liberta como um craque ardente. Os relâmpagos atingem a sala no mesmo tempo em que chegam os trovões. Um brilho branco ofuscando a minha visão. Cadetes gritam, e o cheiro de fumaça toma conta do ar. Xaden estica a mão para fora e as sombras correm na direção da arquibancada de madeira, apagando as chamas do incêndio que aumenta rapidamente. Bragen, Merrin, escoltem Catriona de volta para o quarto dela, orienta Kiandra. O poder dela é limitado pela distância, eu sei, interrompe Xaden. Ele me ergue por cima do ombro como se eu fosse um saco de batatas. Ryerson, grita Rhiannon, chamando a atenção dele antes de jogar o conduíte em nossa direção. Ele pega com uma mão e assente e então dirige-se à saída. Todos os meus instintos me dizem para chutar, me debater, bater nele até ele me soltar, mas eu me forço a ficar completamente imóvel, até ele me levar para fora do corredor, passando pelos rostos embaçados de lideranças ao longo das paredes. Esperando que o período de desafio se encerre. Vai melhorar, promete Xaden. E melhora. A névoa do poder de Cat vai esvanecendo a cada passo, me deixando exaurida igual um destroço de uma praia, assim que uma onda de um maremoto recua. Deuses, como eu vou impedir que isso aconteça de novo? Não escorre nem uma gota de suor em Xaden, enquanto ele percorre o grande salão, e então eu fico surpresa quando ele não se vira na direção do saguão. Não. Ele me leva direto para a câmara da Assembleia, sobressaltando as 4 pessoas reunidas ali, incluindo Brenna. E agora que eu estou de volta ao controle das minhas emoções, eu sinto cada pingo de vergonha ruborizar o meu rosto. Mas o meu corpo ainda vibra pela raiva. Agora, pelo menos, trata-se da minha própria raiva, e ela é genuína. O que é que você... Começa o meu irmão. Saiam daqui, ordena Xaden, atravessando a sala e subindo passo a passo, até a plataforma nova, onde todas as cadeiras da Assembleia ficam atrás da mesa comprida e formal. Todos vocês, agora, porra. E eles se entreolham e então me chocam por completo ao obedecer, pegando uma pilha de pergaminhos no canto da mesa e indo embora, fechando as portas atrás de si. Xaden joga o conduíte na enorme cadeira no centro, antes de me abaixar, meu corpo deslizando contra o dele, até os meus dedões tocarem a plataforma. Quando nossos olhares se encontram, ele arqueia as sobrancelhas e ostenta uma cicatriz. Ela pegou você de jeito. Ele segura o meu rosto e vira a minha cabeça, cuidadosamente para examinar minha bochecha. Mas eu acho que a última palavra foi sua. E quantas daquelas palavras humilhantes você ouviu? Eu não quero saber a resposta, mas eu preciso saber. Cada uma delas, ele diz. Puta que pariu, ela pensa, e acaba o capítulo. Agora é o capítulo 48. Agora a gente vai para o capítulo 48, que é o último capítulo desse vlog de hoje. Vamos lá. Como resultado do Tratado de Aretia, o poder de representar a província de Tyrendor no Sanarium do Rei, a partir dessa data fica transferida à casa de Ryerson para a casa de Llewellyn. Comunicado 628.000.26. Transcrito por Cirella Neywart. Capítulo 48. As coisas que ela disse, e eu aperto os meus punhos com força, notando que eu arrebentei a pele dos nós dos dedos. Porque vocês acabaram de ouvir, mas eu li ontem.
A Violet tinha lutado com a Cat e a Cat falou algumas coisas na cabeça dela, né? Mexeu com ela. E aí o Xaden levou ela pra sala de reuniões e mandou todo mundo sair, chutou geral. Ah tá, lembrei. As coisas que ela disse e eu aperto meus pulsos com força, notando que arrebentei a pele dos nós dos dedos. Eu sei. O olhar de Xaden me percorre de uma forma que eu conheço bem demais. Ele tá procurando por ferimentos. Ela disse que eu sou só uma substituta conveniente para você comer. Eu ouvi. Você se machucou muito? Eu tô bem, eu respondo. A não ser que ele esteja falando do meu orgulho. O meu ombro está um pouco dolorido, mas eu acho que o rosto foi o que levou a pior. Beleza, ele diz. Ele passa o braço pela minha cintura, aproximando nossos corpos, e então anda para frente, me forçando a andar para trás, até que a parte de trás das minhas coxas colida com a cadeira atrás de mim. Sente-se, ele ordena. O quê? Eu acabei de perder a cabeça, eu perdi todo o controle que eu tinha na frente da divisão inteira, por causa de todas as palavras venenosas que ela me falou. Todas aquelas emoções que ela atiçou dentro de mim. E tudo o que você diz é que eu preciso me sentar? E ele abaixa a cabeça, invadindo meu espaço. Nada do que eu podia dizer agora vai apagar as palavras dela da sua cabeça. Então sente-se, violência. A gente conversa depois. Tá. E ela senta. Eu me sento nas almofadas grossas e tiro os pés do chão. Essa mobília em particular definitivamente foi pensada para alguém da altura de Xaden. 2 pessoas do meu tamanho poderiam se sentar nessa coisa. Ela quer você pelo sobrenome que você carrega, eu digo. Eu sei, Xaden responde. Ele apoia as mãos nos braços da cadeira e inclina para frente, roçando os lábios nos meus. E você me ama apesar dele. Esse é só um dos muitos motivos pelos quais eu sempre vou escolher você. Xaden sendo maioral. Ele se ajoelha diante de mim e começa a desamarrar os cadarços das minhas botas com movimentos rápidos e eficientes. O que você está fazendo? Eu pergunto, e a boca dele forma um sorriso malicioso que imediatamente aumenta o meu batimento cardíaco e transforma o calor em raiva que arde no meu sangue em outro tipo de calor, um fogo mais intenso. Os meus lábios se abrem quando uma das botas cai na plataforma e a outra segue a primeira de imediato. Aqui? Eu pergunto, passando os olhos por cima da cabeça dele para a sala vazia. A gente não pode. E lá se vão as minhas meias. Ah, a gente pode sim. A casa é dele, ué. Ele vira o pulso e o som da tranca se fechando na porta ecoa pela pedra. Nós estamos na minha casa, lembra? Ele fala. Todos esses cômodos aqui são meus. E os olhos dele encontram os meus, capturando-os de boa vontade, enquanto as mãos dele deslizam pelas minhas pernas, acariciando a parte interna das minhas coxas, acordando todas as terminações nervosas ali, antes de chegarem aos botões da minha calça de treino. E eu prendo o fôlego. É a minha casa, a minha cadeira, a minha mulher. Eu já vi essa frase várias vezes na internet. Todo mundo coloca isso em edit, marca texto, tag pra colocar na estante de livros com essa frase. Eu já vi até xícara. Com minha casa, minha cadeira, minha mulher. Nunca imaginei que fosse disso aqui que eles estavam falando. E ele pontua cada uma dessas reivindicações com um giro do dedão, abrindo cada um dos botões. A urgência preenche o meu corpo, corando a minha pele com um arrobo inebriante e viciante. Ele segura os meus quadris e me puxa na direção da beirada da cadeira, levantando uma das mãos, e em seguida, para segurar a minha nuca, ele me puxa para um beijo devastador. Eu abro os lábios e no segundo em que ele lambe a minha boca, a língua acariciando a minha, o meu interior se derrete. O seu beijo é lento e sensual. Nossas bocas se encontrando de novo, enquanto eu passo os dedos pelo cabelo dele, entregando o meu corpo por inteiro. Ele sente a mudança, soltando um grunhido baixo pela garganta, e o beijo sai de controle em menos de 1 segundo, ficando selvagem e urgente, com o gosto daquela doce loucura que só existe entre nós dois. Ele é a única pessoa no mundo de quem eu não me canso, a única de quem eu preciso constantemente. O amor, a química, a atração, o desejo, tudo que existe ali me mantém numa ardência constante feito brasa. O único toque dele é o bastante para irromper em chamas.
Quando ele interrompe o beijo, ele está sem fôlego, e ele me manda levantar os quadris, e eu não me importo mais com o lugar onde estamos, desde que ele continue com as mãos em cima de mim. A assembleia inteira poderia passar por aquela porta, e eu sequer notaria. Não quando Zayden está olhando para mim do jeito que ele olha agora. A chama nos olhos dele seria capaz de derreter ferro. Ele engancha os dedos no cós da minha calça e da minha calcinha e as puxa para baixo, beijando o topo das minhas coxas, a curva dos meus joelhos e cada centímetro da pele que ele despe, arrancando suspiros suaves e gemidos impacientes dos meus lábios. O tecido vai até o chão, me deixando nua da cintura para baixo. Zayden, eu imploro, e os meus dedos puxam o cabelo dele, meu coração batendo com tanta força que eu fico pensando que talvez ele também o esteja escutando, que talvez o mundo inteiro consiga escutar o meu coração. E em vez de se levantar para que eu o pegue nas mãos, ele afasta os meus joelhos. Eu ofego com um ar frio entre as minhas coxas de repente, mas no instante seguinte a boca dele me incendeia quando ele arrasta a língua pelos meus lábios úmidos, e um calor ofuscante percorre o meu corpo feito relâmpagos e eu gemo, o som preenchendo todo o cômodo. É com isso aqui que eu sonho quando eu tô longe de você, diz ele contra a minha pele quente, com o seu gosto, com o seu cheiro, com os gemidinhos que você dá logo antes de ter um orgasmo. E ele se acomoda melhor, as mãos espalmando a parte interna das minhas coxas. Gente, o YouTube vai me banir, porque a cada 2 capítulos tem uma furunfança da Violet com o Zayden. Gente, eles não param não, pelo amor de Deus. Ele se acomoda melhor e as mãos espalmando a parte interna das minhas coxas, me prendendo ali enquanto ele usa a língua para roubar todos os meus pensamentos. Ele passa a língua naquele ponto sensível de novo, me provocando e me excitando, me levando mais e mais longe. Mas ele me nega o toque de que eu preciso. É nisso que você pensa? Pergunta ele, através da nossa conexão mental. Na minha boca, entre as suas coxas macias? E deuses, como é que ele consegue pensar e ainda por cima formar frases coerentes? Zayden raspa os dentes delicadamente sobre a minha pele e eu ofego com a sensação, gemendo baixinho quando a língua dele continua o trabalho. Eu não consigo fazer nada além de gemer ainda mais quando ele desliza os dedos compridos para dentro de mim, e o grunhido que solto em resposta vibra por cada nervo do meu corpo. Isso, ela fala na cabeça dele. É tão delicioso que eu preciso abafar o próximo grito com meus punhos. Continua, ela diz na cabeça dele. Eu sempre quero que ele continue quando eu estou com ele. Zayden altera entre carícias rápidas e provocantes e lambidas longas e preguiçosas, e uma espiral de prazer cresce cada vez mais tensa, dentro de mim, e outro dedo se junta ao primeiro, me alargando ainda mais com uma queimação deliciosa. Eu rebolo os quadris enquanto ele me penetra num ritmo lento e forte, que me faz querer senti-lo por inteiro. O poder me inunda, escaldando a pele já quente, estalando o ar ao nosso redor. Sem parar de me... Ele solta as minhas coxas e me pega algo atrás do meu quadril, e então segura o conduíte. Segure isso, ele diz pra ela. Eu quero você. Ela quer pegar nele e ele dá uma bolinha na mão dela. Os meus dedos deslizam no cabelo dele para segurar a esfera, os meus quadris acompanhando todo o movimento que ele fornece. Minha respiração ofegante. Eu sou todo seu, responde ele, e eu choramingo com um prazer inebriante que sobe pela minha coluna. E você está exatamente onde eu preciso que esteja. E nem mesmo as minhas mãos conseguem abafar os sons que ele arranca de mim, quando sua língua recomeça a acompanhar os ritmos dos dedos, o prazer aumentando a cada carícia, reunindo-se e crescendo, retesando meu corpo como um arco. Deuses, vê-lo ali ajoelhado e vestido, sentindo o couro da jaqueta de voo contra as minhas coxas nuas. A visão me leva até a beira do ápice e parece queimar na minha mente. As minhas coxas tremem quando ele curva um dedo para dentro de mim, acariciando aquela parede sensível e me fazendo ver estrelas. Zayden, e a minha respiração sai trêmula. Isso, esse gemido mesmo, é o que eu escuto quando eu acordo, já com o negócio todo duro pensando em você. Isso era pra ser uma declaração de amor? Com a carícia seguinte, o prazer e o poder me sobrecarregam e se derramam por mim em ondas simultâneas que parecem quebrar uma vez e depois de novo.
Eu não ouço os trovões ou vejo os raios, apenas o zumbido da energia nas minhas mãos, que ofusca os movimentos da boca e dos dedos de Xaden. Mas também não sinto alívio, nem uma suspensão gentil, só ondas de êxtase infinito que chegam sem romper. Ele ergue a cabeça, me mantendo no estado suspenso de prazer indescritível. Os seus olhos encontram os meus. Eu não vou aguentar. Eu consigo dizer enquanto as ondas continuam vindo sem parar, e sem me transmitir uma previsão de quando vão parar. Ah, vai sim. Olha para onde você está. E ele agarra os meus quadris e me empurra para cima, me afundando ainda mais na cadeira, até minhas costas tocarem a madeira enegrecida. E ainda assim ele continua me acariciando, me tornando refém do meu próprio prazer. Quando ele roça os lábios contra os meus, ele sorri. Olha como você é linda, Violet. Tananana pra mim é em cima do trono de Tyrendor. E puta merda. Eu suspeitei que esse era o lugar que estávamos, mas eu não sabia de verdade. Ele agarra uma das minhas coxas e a pendura no braço do trono, apoiando o joelho na beirada da almofada e levantando a minha outra perna por cima do ombro dele quando desliza pelo meu corpo, abaixando a boca enquanto continua me penetrando com os dedos sem parar, invocando as ondas incansáveis de prazer. Ah, deuses, eu vou morrer, aqui e agora. Toda vez que eu precisar me sentar com a Assembleia, eu vou pensar nesse momento aqui. Eu vou pensar em você. Ele desliza a mão por baixo da minha bunda e me ergue até a própria boca, substituindo os dedos pelo volume quente da língua. E um prazer ardente me chicoteia, me provocando a arquear as costas, e eu não consigo abafar o grito que arranca de mim. Mas ele também não faz nada para conter o próprio gemido profundo que ele solta. Eu não consigo, ela diz. E alguma hora o meu coração vai desistir de bater. Você consegue, você vai. Ele passa o dedão levemente pelo meu inchado e eu rebolo os quadris. O prazer é mais cortante do que uma adaga. E uma sombra ônix toma conta da minha mente. E tudo se intensifica. Uma necessidade urgente e palpitante percorre meu corpo a cada batida do meu coração, exigindo alívio, exigindo que eu arranque o couro que me prende e troque o doce gosto que ela tem pela perfeita e incomparável de me... Quê? Pela perfeição incomparável de me afundar dentro dela quando ela... Hã? Quê? Uma sombra ônix toma conta da minha mente e tudo se intensifica. Uma necessidade urgente e palpitante percorre meu corpo a cada batida do meu coração, exigindo alívio, exigindo que eu arranque o couro que me prende e troque o doce gosto que ela tem pela perfeição incomparável de me afundar dentro dela quando ela... Xaden, eu ofego, segurando o conduíte com tanta força que eu me preparo para ouvir o som do vidro quebrando. É o desejo dele que inunda nossa conexão mental, aumentando o meu, o desespero dele, tudo que ele tá sentindo, o poder dele contra o meu. Ah, agora ela tá lendo os pensamentos dele. Aquilo foi o pensamento dele. E aí agora é de novo o pensamento dele. Eu preciso, tananana, colocá-la em cima do braço desse trono e tananã dentro dela, mas eu não posso. Eu preciso das marcas das unhas dela na madeira. Eu preciso que os gritos dela encham a porra dessa fortaleza inteira. Eu preciso que ela saiba o que eu posso ser por ela. Qualquer coisa, tudo que ela precisar. Eu preciso que o gosto dela é divino na minha boca. É perfeito. Ela é minha e está quase lá. Pelo amor dos deuses, sim. As pernas dela estão tremendo e eu sinto a sua tananã tremendo na minha boca. E eu a amo pra um caralho. Ela tá lendo os pensamentos dele. E eu me estilhaço, despedaçando em 1 milhão de fragmentos brilhantes de prazer e gritando o nome dele. O poder e a luz percorrendo meu corpo sem queimar. E eu arqueio meu corpo de novo, me desfazendo do que talvez seja eu mesma, mas talvez seja ele. Ele se desvencilha da minha mente e eu fico triste por essa perda, mesmo quando meu corpo relaxa. São os meus pulmões que eu sinto puxarem o ar, meu próprio poder estalando pela esfera que eu seguro antes de me acomodar. É o meu próprio coração finalmente desacelerando quando o último resquício do orgasmo desaparece. O que foi que você fez? Eu pergunto, erguendo a cabeça, arregalando os olhos quando eu percebo que Xaden não está mais ali, enroscado comigo. Ele está ao mesmo tempo a 1 metro e a 1 milhão de quilômetros de distância,
recostado contra a mesa da assembleia, agarrando-se nas beiradas cobertas das sombras, com os nós dos dedos brancos, os olhos fechados com tanta força que eu estremeço. Xaden, eu chamo. Só um segundo, ele fala, e eu consigo me sentar direito no trono, constrangida, e começo a me levantar. Fica onde está, diz ele, estendendo a mão, e cada linha do corpo lindo dele está retesada, e as calças, deuses. Ele deve estar sentindo dor. Hã? Vem aqui, eu sussurro. Não. E eu afasto a cabeça. Não pode estar achando que eu vou deixar você me fazer tananã 2 vezes, muito menos com que seja lá o que tenha acontecido nessa última vez, sem... Mas isso é exatamente o que vai acontecer. E ele abre os olhos, é como se o calor, o anseio e o desespero que eu vejo ali fossem os meus, porque até alguns segundos atrás era mesmo. Eu senti o quanto você precisava de mim. Eu me sento mais pra frente até chegar na beirada da cadeira do trono. Sei lá, tanto faz. Você me quer deitada no trono, não é? Segurando os braços pra deixar a marca das minhas unhas. Caralho, ele diz. E a mesa arranja ainda mais sobre o aperto dele. Eu não devia ter feito isso. Ah, devia sim. Provavelmente foi a coisa mais sexy que eu já senti em toda a minha vida. Se você algum dia quiser me fazer ficar de joelhos ou ganhar uma discussão, pode apostar nisso. E o sorriso tenso curva a boca dele ao se lembrar das palavras que ele me disse no ano passado. E eu toco a plataforma com os pés. Você me deu uma coisa com a qual eu sonhava. Por favor, não faz isso, ele diz. E ele parece estar forçando as palavras a saírem entre dentes. É o por favor que me faz ficar imóvel. Eu estou por um fio. Então eu estou te implorando, ele diz. Por favor, não faz isso. Hã? E ele abaixa a cabeça e as sombras passeiam pela plataforma, empurrando as minhas roupas na minha direção. Confusa, nem começaria a descrever o que eu estou sentindo, mas eu fico em pé e rapidamente visto o resto das minhas roupas, calçando as meias e depois as botas. Você não tá afim de me contar porque de repente ficou tão determinado a me torturar? E ele expira um golinho de fôlego que parece estar segurando. Porque eu preciso que você entenda que eu sou mais do que capaz de venerar o seu corpo sem esperar reciprocidade. Você não é uma substituta conveniente para eu comer. Gente, o Xaden é maravilhoso. Ah, Deus. Ah, Deus, tadinho. Ele ficou com ela, ele fez ela se sentir uau no ápice, mas ele não deixou ela tocar nele. Ele não tirou nenhuma parte da roupa dele porque ele quis mostrar pra ela que ela importa e que tanto faz se ele vai sentir o prazer ou não, se ele vai receber algo dela ou não, que pra ele o mais importante é que ela se sinta valorizada e, como ele falou aqui, eu preciso que você entenda que eu sou mais do que capaz de venerar o seu corpo. Nossa, Xaden. Nossa. Maravilhoso. Perfeito. Nunca errou. Pontualíssimo. Muito maravilhoso. Espera. Tudo isso é por causa da Cat? Eu sei disso, eu respondo. E lá se vai todo o brilho que eu adquiri depois do que foi mais longo do mundo. Eu voltei a ficar brava. Nossa, Violet. Sério? Não, o cara acabou de demonstrar pra ela que ela é tudo que ele precisa, que ele não precisa nem que ser tocado por ela. Meu Deus. E ela vai ficar zangada com ele. Ah, não. Ah, não. A Violet é muito infantil. Não dá. Não dá. Ela precisava conversar com uma psicóloga, precisava ter uma terapia. Né? Aí daí ele fala pra ela, né? Você não é só uma substituta conveniente pra eu comer. E aí ela fala, eu sei disso. E lá se vai todo o brilho que eu adquiri depois, nananã. Aí ele fala, não sabe não. E ele solta o aperto mortal da mesa e aponta pro trono. Sente-se. Você vai repetir aquilo que você fez? E ele sorri com o canto da boca. Não, é pra eu poder te ajudar com as botas. Você é baixinho demais pra aquela cadeira. Ah, disso eu sei bem. Eu murmuro me sentando de volta no trono e deixando meus pés pendurados no ar. Eu não gosto dessa coisa de você não esperar reciprocidade. E ele ergue meu pé esquerdo, calçando uma bota. E eu não gosto que você pense que não é o centro da porra do meu mundo. Mas olha só onde chegamos. E antes que você pense em outra coisa pra dizer, pode ficar tranquila, que eu vou tananã com você hoje à noite de novo. Eu só estou tentando te provar um argumento meu, por hora. Não é um voto de masoquismo eterno.
E ele pega o meu pé e apoia na própria coxa, amarrando o meu cadarço em seguida. E a visão faz com que um pouco da tensão se dissipe do meu peito. Ninguém jamais acreditaria que o assustador e perigoso Zayden Ryerson amarraria os cadarços de qualquer pessoa. Eu achei que você fosse matá-la, diz ele baixinho. É, beleza. Nós estamos falando da Cat outra vez. Ela morrendo de ciúme da Cat. Gente, o cara acabou de levar ela para a sala da Assembleia, pegou ela dentro do trono. Não deixou ela nem encostar a mão nele, porque queria que ela sentisse tudo o que ela precisava sentir, sem precisar dar nada em trocar ele. E ela ainda tá com ciúme da Cat. A Cat não é nada. Gente. Ai. Eu quase matei. E eu abaixo o pé e levanto o outro pra ele, quando ele me pede. Teria sido uma coisa imperdoável pra você? Ela pergunta. E ele termina de amarrar o cadarço, então solta meu pé. Nada do que você seja capaz de fazer será imperdoável pra mim. Atesta ele, dando um passo para trás e se inclinando contra a mesa outra vez. E pra ser sincero, eu não me importo muito com a vida da Cat, mas também não vou ficar torcendo para que ela morra. Ela é uma das aliadas mais voláteis, mas ela é necessária, e seria desastroso transformar Cyrene em uma inimiga. Mas eu me preocupo com você nessa história, porque você teria se arrependido de matá-la. E com a fúria que eu estava sentindo, eu teria matado mesmo, se ele não tivesse aparecido. Como é que você foi capaz de amar uma pessoa como ela? Eu não fui. Ele dá de ombros. Você é a primeira e a única mulher que eu já amei. Ah, sim. E você ficou noivo dela por... Eu faço uma pausa. Sei lá quanto tempo. E eu me sinto tão estúpida. Eu teria contado se você tivesse perguntado. Esse é o problema, Violet. Você nunca pergunta. Não é como se você tivesse me perguntado sobre os meus ex. Eu respondo cruzando as pernas. Porque eu não quero saber o que suspeito que seja o motivo de você continuar a não me perguntar sobre as coisas que te incomodam. Mas vamos ignorar isso de um jeito que a gente sempre faz. Parece estar dando certo para nós dois, retruca ele, o sarcasmo evidente na voz. Obviamente, ele não está preocupado com quem ela dormiu, quem foi os namorados dela, ele quer que simplesmente eles vivam a vida deles e ela faça perguntas para ele. Perguntas que façam sentido para a relação deles e ela não faz. Eu desvio o olhar porque, droga, ele tá certo. Ele tá certo, claro. Evitar perguntas potencialmente devastadoras como motivo de que ele nunca ter me contado sobre o acordo que fez com minha mãe parece prudente quando existe uma possibilidade de perdê-lo ao receber a resposta errada. Ele continua falando quando eu fico em silêncio. Cat e eu não éramos noivos. Nós somos prometidos um ao outro. E sim, existe uma diferença pra mim. Olha só quem resolveu discutir semântica agora. E ainda por cima, por causa de uma mulher que acabou de deturpar todas as minhas emoções e me transformar em um abismo de raiva. E um pouco dessa raiva já está voltando. A gente já fala disso. Essa cláusula da aliança, que fala sobre o casamento, entrou em vigor quando ela fez 20 anos. A mesa range enquanto ele se senta com todo o peso sobre ela. Nós tentamos nos relacionar por 3/4 de um ano. Mas não somos compatíveis. E ficou óbvio que, independentemente disso, Tícaros nunca nos deixaria usar a Lucerna. Ele queria que a usássemos lá. Eu encerrei nosso compromisso e, como você sabe, isso causou problemas. Não são compatíveis? Eu não posso culpar Cat dessa vez pela pontada de ciúmes insistente. Essa sensação ardente no meu estômago vem unicamente de mim. Não foi isso que ela quis dizer quando falou da vida sexual de vocês. Você não precisa gostar de uma pessoa para dormir com ela. Ele dá de ombros, e eu fico boquiaberta considerando o que acabamos de fazer. Ele inclina a cabeça me observando. Se eu bem me lembro, você também não gostava muito de mim na primeira vez que a gente... Ele começa. Não ouse terminar essa frase. E eu aponto o dedo na direção dele. Por outro lado, eu já estava apaixonado por você. Minha postura se suaviza, e é por isso que eu estou desesperadamente apaixonada por ele, porque ninguém mais tem permissão para vê-lo dessa forma, só eu. Não parece muito justo, agora que eu tô pensando no assunto, comenta ele, tamborilando os dedos na mesa. E eu sentia um desejo intenso demais por você para me importar com o fato de você não sentir o mesmo desejo por mim. Não que eu tenha dado qualquer motivo para você me desejar. Porra, eu queria que você fugisse na direção contrária. Eu lembro disso.
E nossos olhares se encontram e os meus dedos se fecham com a necessidade de tocá-lo. E em vez disso eu seguro o conduíte. Que bom. Talvez você se lembre disso da próxima vez que Cat decidir vasculhar sua cabeça. Vasculhar? Ela me fez ficar com ciúmes. Eu sinto a palavra amarga em minha língua. Ela não fez você fazer nada. Eu imagino que Félix não vai sentir falta do conduíte se eu atirá-lo na cabeça de Zayden, né? Ah, é mesmo? Você ouviu o que ela disse? Como você se sentiria se um dos meus ex desafiasse você para uma luta e aí falasse que sabe o gosto que eu tenho e ele fica tenso? Que conhece a sensação de ter o meu peso em cima dele. E eu insisto abaixando o tom de voz, deixando o sexo implícito a cada palavra. Que eu era dele primeiro, e insinuando que tem planos de me ter por último também. E ele flexiona a mandíbula e as sombras se curvam pelas pernas da mesa. Ela não foi a primeira, nem de longe. Essa não é a questão, Zayden. Eu acho que isso não tá ajudando. Você quer que eu faça mais perguntas? Então pare de evitá-las. Tudo bem. Nenhum dos seus antigos amantes era cavaleiro, a não ser que eu não saiba de alguma coisa que tenha feito com Itos. Então nunca me chamariam para um desafio. E eu imagino que sejam da infantaria, mas até aí eu não quero saber. Então eu não pergunto. Eu nunca transei com Den. E ele me acertou em cheio com o chute da infantaria. Eu soube disso no instante em que ele beijou você depois da ceifa. Ficou parecendo esquisito pra caralho. Ele passa a mão pelos cabelos ainda bagunçados. E para responder a sua pergunta, eu sentiria ciúmes, que é uma coisa que só você tem a habilidade de provocar em mim. Então eu acabaria com ele, em parte porque é o que eu faço quando alguém me desafia. E mais importante, por insinuar que exista qualquer outro futuro além daquele em que eu e você acabamos juntos no final. E o meu fôlego me abandona de súbito de uma forma que eu recuso a chamar de suspiro. Deuses, ele acaba comigo quando diz coisas desse tipo. E o que mais você estava sentindo naquele tatame? Pergunta ele. Raiva. E eu olho pro teto das vigas derrotada. Inferioridade, insegurança. Ela jogou tudo o que estava pensando em cima de mim e funcionou. A raiva eu entendo. Ela já disse muitas coisas para me irritar também. E ele balança a cabeça. Mas inferioridade é uma coisa que você vai ter que me explicar, considerando que você é mais poderosa do que qualquer outro cadete. Não tem nada a ver com o sinete. Eu gesticulo para a cadeira gigante em que estou sentada. Ela enfatizou que você é um Ryerson. Você sabe disso desde que atravessou o parapeito. Respondi ele tamborilando com o dedo na relíquia de rebelião que tem no pescoço. Não nesse sentido. Você acabou de chamar essa cadeira de trono. Porque ela é um trono. Ou ela era, antes da unificação. E ele dá de ombros outra vez, casual, e isso me enfurece. Eu pisco lentamente, percebendo algo que eu não tinha me ocorrido até agora, e estava bem debaixo do meu nariz. Espera aí. Você é o rei de Tyrendor? Não, acho que não. Porra, claro que não. Ele balança a cabeça e depois pausa. Quer dizer, tecnicamente sim. Hã? Ele é... Quer dizer, tecnicamente sim. Na verdade, eu sou o Duque de Aretia por direito de nascença. Mas Llywelyn está do nosso lado e está fazendo um bom trabalho em governar a província, mesmo que Tyrendor se tornasse independente. Eu sou mais útil no campo de batalha do que no trono. Estamos desviando do assunto. Eu sei muito bem que você não se sente inferior a mim. Então, é em relação a quem? A Cat? E eu pressiono os lábios contra os dentes. Eu acho que eu gostava mais de você antes de decidir que precisávamos discutir os sentimentos. Desculpe seu inconveniente, mas nesse ano o papel de Violet Sorrengail, diz ele, apontando para mim, vai ser interpretado por Zayden Ryerson. E ele aponta para o próprio peito, que vai arrastar lá os gritos se necessário na direção de um relacionamento de verdade, com discussões de verdade, porque ele se recusa a perdê-la outra vez. E se eu preciso evoluir, você também precisa. Arrasou, Zayden! Bota ela na terapia de casal. Ele terminou o discurso cruzando os braços. E o Zayden, por acaso, terminou de falar em terceira pessoa? Eu pergunto, cutucando o aro de metal que envolve a esfera. Cat estava certa em uma questão.
Ela é um par melhor para você. Ela é nobre de nascimento. Ela foi corajosa por se tornar uma paladina. É determinada, impiedosa e muito malvada, igualzinha a você. Porra, eles são praticamente a mesma pessoa. Os olhos dele faíscam e ele os semicerra na minha direção. Espera aí. Você acha que eu te acho inferior a ela? E eu não consigo fazer o meu dar de ombros parecer casual quanto eu gostaria. Ele se mexe como se fosse vir até mim, mas se impede, posicionando as mãos de volta na volta firme da mesa. Violet, você acabou de ouvir os meus pensamentos. Você sabe que eu acho que você é perfeita, mesmo quando você me frustra pra caralho. Agora, me fala sobre essa sua insegurança. Eu achei que tínhamos lidado com ela no ano passado. Claro, antes de eu saber que você estava liderando uma revolução e de você declarar que sempre guardaria segredos de mim, além de muito antes de uma certa aristocrata linda que era a sua noiva, mas que você convenientemente nunca mencionou antes, resolveu aparecer com aqueles olhos castanhos imensos, as unhas afiadas, na porta do nosso quarto praticamente pelada. Ela fez o quê? E ele levanta as sobrancelhas. E ainda por cima, ter a audácia de me dizer que eu não sou especial só porque você gosta de me comer. Ah, eu gosto mesmo, ele fala. E um sorriso lento se esparrama na boca dele. Eu amo, na verdade. Não fique do lado dela. As minhas unhas afundam nas almofadas embaixo de mim. Ah. E eu grito. E o som ecoa pelas vigas. Então eu cubro o rosto com as mãos. Por que ela me faz sentir com esse caos do caralho? Como eu faço pra isso parar? Eu vou acabar matando a Cat antes do solstício. Eu acho que a Violet está exagerando. Exagerando demais. Eu ouço os passos dele, então eu sinto suas mãos gentilmente se fechando em volta dos meus pulsos. Olha pra mim, ele fala. E eu abaixo lentamente as mãos e Zayden as segura enquanto eu abro os olhos. Ele está bem onde começamos essa conversa, ajoelhado na minha frente. Eu não quero ter que discutir isso de novo, diz ele naquele tom de dirigente de asa, que então se suaviza. Mas eu vou. Você vai ter que enfrentar umas verdades terríveis porque eu não fui honesto bastante em Cordin. E eu endireito os ombros. Você estava furiosa hoje porque o sentimento de raiva já era seu. E ele acaricia meu pulso com os dedões. Você ficou toda ciumenta porque o sentimento de ciúme já estava aí. Você teve que lidar com a inferioridade porque por algum motivo que eu não compreendo, você já se sente inferior. E você descontou os seus sentimentos em palavras, insegura, porque acha que nós dois estamos descobrindo o jeito como o nosso relacionamento funciona enquanto seguimos vivendo nele. Admita os seus sentimentos do jeito que você fez no ano passado. Seja sincera comigo. Cat não consegue inventar emoções, mudá-las e nem mesmo balançá-las, a menos que já estejam pendendo naquela direção. Cat só vai conseguir ampliar o que você já está sentindo. E eu engulo em seco. Mesmo assim, eu sinto um nó se formar na minha garganta. Então tudo isso sou eu. É uma merda perceber isso. Eu sei. Eu já estive no seu lugar. E ele entrelaça os dedos nos meus. Ela pode te levar à irritação e à fúria completa em 1 minuto ou 2. E sim, ela é poderosa pra caralho, mas você também é. Só que as únicas armas que ela pode usar são as que você entrega a ela. Se quiser controlar suas emoções, precisa ter controle sobre você mesma para começo de conversa. Muito maduro, Zayden. Eu não... E eu sinto um vazio no estômago. Desde Reason, eu não tenho mais controle sobre nada na minha vida, eu confesso sussurrando. Eu deixei as emoções de Tarn me dominarem. Eu estou carregando esse conduíte por aí para não incendiar sua casa com a porcaria do meu poder. Eu fracassei em tecer as éstes. Agora eu quase zerei as provas. Eu estou tomando decisões de merda, estragando tudo à torto e à direito, mesmo quando tem vida de pessoas em risco. Eu fico torcendo para que eu me encontre mais... Eu balanço a cabeça. Ele leva a mão até a minha bochecha, evitando tocar no inchaço de onde Cat me acertou. Você precisa encontrar o seu centro outra vez, Violet. Eu não posso fazer isso por você. E ele sustenta o meu olhar, me deixando absorver as palavras antes de acrescentar. Você é uma criatura de lógica e de fatos. E tudo o que conhecia virou de ponta cabeça e foi sacudido.
Nunca vai saber o quanto eu lamento que tudo isso tenha acontecido. Mas não pode ficar só sentada aí e torcer para o melhor. Se você quiser que as coisas mudem, precisa dar um jeito, assim como você fez na armadilha. Você é a única pessoa capaz de fazer isso por você mesma. Arrasou, Xaden! Maravilhoso! Ele pronuncia essas palavras de uma forma muito mais bondosa do que no ano passado. Mas como que eu vou conseguir encontrar o meu centro quando eu estou no meio da tempestade que Cat jogou em cima de mim? Eu reclamo. E ele desvia o olhar. Olha, a Cat afetou você porque não estava usando as adagas. Aquela com os 2 Vs entrelaçados é uma runa tecida para proteger você do dom dela. Se ficar com a adaga no corpo, até você se equilibrar, ela não vai mais conseguir zoar sua cabeça. Aconteceu a mesma coisa em Cordin. Você tirou a adaga para usar aquela coisinha de renda que chamou de vestido. E porra, eu queria arrancar aquilo de você com os dentes. E ele trava o maxilar. Você me deu aquelas adagas no ano passado. Eu digo, a minha mão deslizando para o pulso dele. Eu achei que ela encontraria um jeito de dificultar a minha vida por romper o acordo. E inevitavelmente isso envolveria você. Ele se inclina para perto. E eu te amo. Ela nunca vai poder se sentar nessa cadeira. Nunca vai vestir uma coroa tírica. Nunca me deixou de joelhos na frente dela. Ele me lança um sorriso perverso que me faz ficar imediatamente pronta para que isso aconteça hoje à noite. E eu nunca coloquei a minha língua dentro dela. Eu abro a boca, as bochechas ruborizadas. E será que a gente pode considerar que terminamos de falar sobre esse assunto agora? Porque infelizmente eu preciso ir para uma reunião. Ele diz e eu aceno com a cabeça. E eu tenho aula. É verdade, de física? Ele adivinha, e nós 2 ficamos de pé, não de história. Ele oferece a mão e eu aceito. E descemos da plataforma. E parece que eu sou surpreendentemente horrível nessa matéria, eu digo. Tem a ver com o fato de que eu li todos os livros errados. Talvez seja a hora de encontrar os livros certos. E o sorriso dele é idêntico ao meu. E por um segundo abençoado, tudo isso parece tão normal, se é que essa palavra algum dia pode ser aplicada a nós. Talvez. E quando chegamos ao corredor agitado, ele me segura pela nuca e me puxa para um beijo rápido e intenso. Me faz um favor? Ele pergunta contra a minha boca. É só pedir. Vem mais cedo pra cama hoje. E acabou o capítulo. Eu amo o Xaden. Eu amo a forma como ele tá lidando com a Violet e tá tentando mostrar pra ela que ela precisa se concentrar no que realmente importa e esquecer a Cat, controlar as próprias emoções e o próprio poder dela. Ele não tá dizendo assim, olha, eu vou te ajudar com isso. Não, ele tá dizendo assim, olha, você precisa se encontrar. A gente não pode ficar escondendo os sentimentos um do outro. A gente precisa fazer um relacionamento dar certo, né, de verdade. Digam pra mim aqui o que vocês têm achado desses capítulos. E até o próximo capítulo de Chama de